Então vamos lá. Então, 70 pessoas faz parte dessa constituição do que seria a grande nação de Israel, né? Então, nesse momento ali em que eles descem para o Egito, são 70 pessoas. 66 pessoas descem, então 4 já estavam no Egito. No caso, José, a esposa e os 2 filhos, totalizando 70. Tá bom? Lembrando que começou de um casal de velhinho com 100 anos de idade e 90, né? Tá bom? Bom, no 48, o Jacó vai adoecer e falecer. No 50, ali é vamos falar assim, o enterro, e assim termina o livro de Gênesis com o povo agora residindo no Egito. Lá no Egito, então Jacó morre, daqui a pouco José e os irmãos vão estar falecendo, e vai nascer um outro faraó. Esse novo faraó, não conhecendo a história de José, da importância desses israelitas para a história do Egito, esse novo faraó vai escravizar essa nação dos israelitas e vai fazer com que eles se tornem os escravos, produtores de tijolos e tudo mais. Tá? Então a gente vai começar o livro de Êxodo. E aqui, às vezes, a história começa a ficar talvez mais interessante para vocês, que a gente vai estudar aí as 10 pragas e tudo mais, tá bom? Então vamos lá. Êxodo, que é o segundo livro da sua Bíblia, no capítulo 1, e vamos começar no verso 1. São esses os nomes dos filhos de Israel. Então, quem era Israel? Da onde surgiu esse nome Israel? Se você responder certo, você vai ganhar um gelo para tomar água gelada. Sim, queria dizer que os filhos de Israel são filhos de Jacó. Isso, Israel é o nome que surge na Bíblia porque Deus muda o nome de Jacó para Israel. Então, sempre quando a gente vê esse nome, os israelitas, ou então os judeus, são os descendentes de Jacó, tá bom? Que era neto de Abraão, tá? Então, aqui vai dar os nomes das pessoas que estavam morando ali, os descendentes. Olha o verso 2, os 12 filhos de Jacó, né? Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Aser, todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo, olha só, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usamos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se junta aos nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Então, nesse momento, vai iniciar o processo de escravidão, ou a escravização dessa nação dos israelitas perante os egípcios, tá bom? E aqui é aquele momento em que o faraó manda as parteiras sacrificarem os meninos homens que nascessem, e assim elas não fazem, e nasce um menino chamado Moisés. Então vamos começar agora a contar um pouquinho da história de Moisés. A história de Moisés, a gente divide ela em 3 grandes períodos de 40 anos cada um, ok? Então, 40 anos, Moisés foi criado no palácio. 40 anos, Moisés ele está em Midian. E depois, 40 anos, Moisés está com a nação de Israel naquele
naquela jornada da libertação da escravidão, passando pelo Monte Sinai e nos 40 anos do deserto. Então, a história de Moisés se divide aí em 3 grandes fases de 40 anos e ele falece, morre com 120 anos, tá bom? Tem aquele momento em que Deus se revela para Moisés através da sarça e fala para Moisés que ele é o Deus, né, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, e que ele, Deus, escolheu Moisés para libertar o povo do Egito e vai dar depois 3 provas da grandeza dele, que são os 3 sinais para que o faraó pudesse libertar os israelitas da escravidão. E assim começa a jornada de Moisés para tentar libertar o povo da escravidão. Mas antes disso, eu pulei uma parte, né? Moisés, então, ele é criado no palácio e em um certo momento ele vê um egípcio brigando com um irmão dele e o Moisés vai e mata o egípcio. E depois ele achou que ninguém sabia disso, dessa história, do acontecido. Mas alguém então sabe, Moisés fica com medo dos egípcios matarem ele e ele foge para Midian. Lá em Midian, ele tem então um casamento, tem um filho, Deus aparece para ele e vai imputar a Moisés a responsabilidade de fazer essa conversa com o faraó para que faraó, esse novo faraó, libertasse a nação da escravidão. Então Moisés vai até o faraó, conversa com ele, e o faraó não aceita isso, não quer fazer a libertação. Então Deus vai usar do artifício das 10 pragas. Então Deus vai enviar 10 pragas para que faraó libertasse o povo da escravidão. Então vamos ver essas pragas ali em Êxodo capítulo 7. A primeira praga, Êxodo 7, a partir do verso 14. Essa praga atinge tanto a comunidade egípcia quanto a comunidade judaica. Então, é uma praga que aflige as 2 nações, tá? Então, Êxodo 7,14. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa ir o povo. Vai ter com o Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estarás à espera dele na beira do rio, tomará a mão do bordão que se tornou em serpente e dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para dizer: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto, até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisso saberá que eu sou o Senhor, com este bordão que tenho na mão ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés, disse a Arão: toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração do faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa. Nem ainda isso considerou seu coração. Todos os egípcios
cavaram junto ao rio para encontrar água de beber, pois as águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Então a primeira praga que Deus envia é transformar o rio Nilo em sangue, é matar a vida que o rio Nilo dava, ok? Olha, sempre quando a gente vai pensar nas pragas, a gente tem que pensar que é Deus mostrando o seu poder para uma nação que estava há 430 anos escravizadas no Egito. Uma nação que agora nasce dentro da comunidade egípcia, onde os egípcios eram politeístas. E muito provavelmente, nesses 400 anos de silêncio de Deus com o seu povo, eu diria que pode ser que o povo se esqueceu de quem era Deus. O povo não tinha mais esse entendimento, que estavam ali por causa da fome que José revelou do sonho lá para o faraó e tudo mais. Então, essa nação, não tendo mais o conhecimento de Deus, mas tendo um conhecimento dos deuses egípcios, Deus então vai trazer pragas para ferir os egípcios, porém ferir as divindades egípcias, para mostrar que Deus é o Deus Todo-Poderoso e único. Então, o rio Nilo, a gente não tem que pensar que era um riozinho, tadinho, morreu os peixes lá do rio Nilo. Na verdade, o rio Nilo, ele era uma divindade para os egípcios. Tá? O rio Nilo era considerado o deus da fertilidade. Então, quando Deus ataca o rio Nilo, ele está mostrando que é mais forte do que a divindade egípcia, para mostrar principalmente para os israelitas que ele, Deus, é mais poderoso e mais forte e é o Deus dos israelitas, que fez a promessa e não se esqueceu das promessas de Abraão, Isaque e Jacó, e que esse Deus queria tirar essa grande nação que ali já estava para levá-los para Canaã. Tudo bem? Então não achem que a historinha das 10 pragas é alguma coisa bobinha para contar para a criança dormir, porque pode contar, tá? Não tem problema. Precisa contar, todo mundo precisa conhecer essa história. Mas principalmente para mostrar para os israelitas que ele, Deus, é soberano e mais forte, o único Deus verdadeiro sobre os deuses egípcios que estavam contaminando a cultura judaica daquele momento. Deu para entender? Eu me fiz entender ou eu compliquei essa história de Deus daqui, Deus dali? Tudo bem? Tá? Então Deus vai ferir o rio Nilo, ou seja, Deus vai ferir o rio Nilo mostrando que ele é mais forte. Essa foi a primeira praga. Tá? A segunda praga que está em sequência aí é a rã. As rãs, ela era um animal que eram consagrados a um deus do Egito. Então, quando Deus fere as rãs, ok? Deus tem poder e autoridade sobre esses animais, mostrando que ele, Deus, é maior. Então tinha a praga das rãs para todos os lados, tá? A terceira praga, praga de piolho. Depois a quarta praga, a praga das moscas. Aí a quinta praga para frente só começa a pegar nos egípcios, tá? Então a quinta praga ali em Êxodo, capítulo 9, a praga na peste dos animais. Então vamos dar uma lida nela. Então Êxodo 9, olha o verso 4. Então Êxodo 9, 4, e o Senhor fez distinção entre os rebanhos de Israel e os rebanhos do Egito,
para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. Então, a partir da quinta praga das pestes dos animais, os animais, agora só os animais pertencentes aos egípcios morreriam, e não os animais dos hebreus, dos judeus, dos israelitas, tá? Então aqui Deus vai começar a destruir a nação egípcia e preservar a nação israelita, tá? A sexta praga também só vem atingir os egípcios, que eram úlceras e tumores no corpo. A sétima praga, ali no Êxodo 9, a chuva de pedras, né? Vamos ver ali, a partir do verso 13. Então, Êxodo 9, 13. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva, pois desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e a teu povo com pestilência, e terias sido cortado da terra. Mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ainda te levantarás contra o meu povo, para não deixá-lo ir. Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo e não se recolherem em casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Então vocês estão vendo aí que a chuva de pedras vem para destruir a nação egípcia, para a destruição dos animais e principalmente das plantações dos egípcios. E a próxima praga, que seria a praga da nuvem de gafanhotos. Então imagina que depois de uma chuva de pedras, o que resta são, aqui por exemplo na minha região, quando chove granizo, e granizo são pedras pequenas, né? Quem tem plantação fica desesperado. Agora vocês imaginam que é uma praga de Deus, não uma coincidência da natureza, mas sim uma praga de Deus para a destruição da nação dos egípcios, que escravizaram os israelitas. Eram pedras grandes. Então, sei lá, imagina o tamanho de pedra, hein? De talvez um metro de diâmetro, meio metro, porque se batesse na cabeça de alguém ia morrer. Por isso que ele fala para se recolher para suas casas. Então eram pedras grandes que destruíam e matavam animais e destruíam lavouras. Então, após o dilúvio, não, desculpa, não é dilúvio, após a chuva de pedras, qualquer tipo de matinho que sobreviveu à chuva de pedras, Deus manda então a nuvem de gafanhotos para exterminar qualquer matinho, qualquer plantação que havia sobrevivido à primeira chuva de pedras. Então, é Deus castigando a nação dos egípcios para causar o seu enfraquecimento e, na verdade, um aniquilamento dessa grande potência que foi a nação egípcia, tá bom? Então, a sétima praga, chuva de pedras, a oitava praga, os gafanhotos, a nona praga, trevas, que também só pegou os egípcios, e finalmente a décima praga, que é a morte dos primogênitos, e essa que a gente vai conversar agora em Êxodo 12. Então, em Êxodo 11, Deus anuncia a praga a morte dos primogênitos, e a ordem foi que na casa em que tivesse a marca de sangue no umbral, ou seja, no batente da porta, o anjo do Senhor passaria e não mataria o primogênito daquela casa. Na casa, porventura, que não tivesse sangue nas portas, o anjo do Senhor passaria, entraria e mataria o primogênito daquela família. E foi assim a décima praga, e vai ser a libertação dos israelitas, tá? Mas vamos ler
no capítulo 12, que é uma ordem importante. Então, Êxodo 12, a partir do verso 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então percebam que Deus, a partir do momento que eles seriam libertos, vai começar a constituição de um calendário para esse povo. Quando você é escravizado, você cumpre um calendário que é daquela nação que está te escravizando. No caso, eles, como seriam libertos nessa noite, Deus vai começar a instituição da organização, vamos colocar assim, da sociedade judaica, dando para eles um calendário que vai ser estabelecido, festas e tudo mais, tá bom? Então, no verso 3, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, presta atenção, aos 10 deste mês, qual mês? Do primeiro mês. Então, aos 10 do primeiro mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme que cada um puder comer. Por aí vocês vão calcular quantos precisam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardarás até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, na verga da porta, na casa em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Dessa maneira o comereis. Lombo cingido, sandália no pé, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Então, uma pergunta interessante que a gente faz nesse momento do curso é: o que é a Páscoa bíblica? O que é a Páscoa bíblica? A Páscoa bíblica é uma festa de comemoração recordatória dada aos israelitas, aos judeus, para lembrarem que Deus tirou o povo da escravidão do Egito com mãos fortes. E era para fazer que tipo de ritual? Um churrasco, né? Era para pegar um cordeiro ou um cabrito de 1 ano sem defeito, assar e comer no fogo, com pães asmos e ervas amargas, ok? Isso é a Páscoa, tá? Não tem nada a ver com coelhinho e muito menos com chocolate, tá? Então, a Páscoa bíblica é uma festa de recordação para os judeus que Deus tirou seus antepassados da escravidão do Egito, na 10ª praga, a morte dos primogênitos. Alguma pergunta sobre isso? Outro dia eu perguntei para uma professora, que ela estava na sala de aula, ensinando para as crianças o que era a Páscoa. Eu arrepiei a hora que eu fiquei sabendo que eles estavam ensinando o que era a Páscoa. Aí eu perguntei para ela o que era a Páscoa e ela não sabia. Agora eu acho que todos vocês sabem que a Páscoa não tem nada a ver com a igreja católica, não tem nada a ver com cultura brasileira, não tem nada a ver com coelhinho e chocolate. Tá bom? Tem alguma pergunta sobre isso? Não? Certeza?
Então tá bom. Então vamos dar sequência à leitura, no verso 12 agora. Porque. Oi. A, a Páscoa foi a libertação do povo de Deus. Assim, quando eu li, eu entendi assim, que foi a libertação do povo de Deus do Egito, da escravidão. A Páscoa é o dia que eles vão sair da escravidão, que eles vão ser libertos, sem dúvida. Mas a festa da Páscoa, porque a gente vai ver que eles deveriam comemorar isso perpetuamente. A Páscoa é, ao ser, por exemplo, ano que vem, no ano 2 eles deveriam comemorar a Páscoa, mas eles já tinham sido libertos. Então a Páscoa, sim, tem a ver com a escravidão do Egito, que foram libertos pelas mãos poderosas de Deus e que eles, israelitas, deveriam lembrar disso anualmente, tá? Certo, é isso mesmo. Tá bom. Então vamos seguindo aí a leitura no capítulo ainda 12, verso 12 agora. Porém, naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Está vendo? Então a morte dos primogênitos também atingiria animais, não eram só seres humanos. Tá bom? Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Está vendo? A ira de Deus, gente, é sobre a idolatria do Egito. Então Deus, além de querer libertar o povo da escravidão, Deus vai castigar a nação egípcia por ser uma religião politeísta, idólatra. Tá? 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia, presta atenção, esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Tá? 7 dias comereis pães asmos. O que é um pão asmo? É um pão que é feito sem fermento, tá? Depois a gente vai entender o que simboliza o fermento na nova aliança, que isso é revelado para a gente que é o pecado e tudo mais. Então, 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia, também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardais, pois, a festa dos pães asmos, porque neste mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito, porquanto guardareis 7 dias nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Então, vamos só continuar aqui para vocês lerem. Cadê aqui? Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento, pão levedado será eliminado nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino quanto o natural na terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Tá? 29, verso 29, vamos dar um pulinho ali. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez a grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e a Arão e lhe disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor, como tens dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vossos gados, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos.
O povo tomou sua massa antes que levedasse, as suas amassadeiras atadas em trouxas com os seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez o seu povo encontraste favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam e despojaram os egípcios. Então, quando eles estavam sendo libertos, eles saíam pedindo ouro, prata, roupa, e os egípcios davam para que eles pudessem ir embora. Tipo, eu te dou ouro, vai embora. Então, eles são libertos. Assim, partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Então, nós temos aqui agora um número interessante na libertação deles da escravidão do Egito, ou seja, 400 anos depois da escravidão, desceram 70 pessoas a pedido do José. E nesse momento nós temos 600.000 homens, tá? Quando são contados homens capazes de ir à guerra de 20 a 40 anos de idade e destros. Não eram contados os levitas e nem os canhotos, tá bom? Então estima-se aqui, de 600.000 homens de 20 a 40 anos, estima-se uma população geral entre 5 a 10 milhões de pessoas. Então, se você tem uma média de 600.000 homens, você tem aproximadamente 600.000 mulheres. Aproximadamente 1.200.000 crianças. Então, aqui já temos aí aproximadamente uns 2,5 milhões de pessoas. Então, existem, não contando os idosos. Então nós temos aí facilmente uma contagem de 4 milhões. Alguns teólogos gostam de exagerar um pouquinho e chegar a um número de 10 milhões. 10 milhões eu acho muito, né? Mas com certeza aí uns 3 milhões de pessoas, tá? Aqui na nossa região, uma cidade que tem quase 3 milhões de pessoas não tem, né? Campinas, que é uma cidade mais próxima a mim, tem aí talvez 1,5 milhão de habitantes. Então nós estamos falando aí de uma população saindo do Egito de 2 Campinas. Gente, é muita gente. Então, aquela primeira promessa que Deus fez para Abraão de uma grande nação, nesse momento a gente já pode considerar que ela foi cumprida, que já foi estabelecida, tendo em vista que saiu aí de um casal de idosos, de uma mulher estéril, e desceram 70 pessoas para o Egito, e agora 430 anos depois, 400 anos depois, tem uma população estimada de uns 3 milhões de habitantes, deixando o Egito. Isso causa um estrago danado na comunidade egípcia, né? Tanto é que depois a gente não vai ver mais o Egito sendo a grande nação que fora anteriormente, tá? Dúvidas sobre isso? Alguém quer fazer alguma pergunta? E aí eles vão sair do Egito e vão se encontrar numa barreira que é o Mar Vermelho, né? E aí Deus abre o Mar Vermelho, os israelitas passam o Mar Vermelho e os egípcios adentram o mar para perseguirem os egípcios. Para perseguirem os judeus. Professor, Oi. quando o Senhor manda Moisés falar para que liberte o povo, e eu lendo, certa vez eu li ou entendi assim, compreendi que Deus endureceu o coração de Faraó. Deus fez isso, o Senhor nosso Deus fez isso, para mostrar o poder que ele tinha. Eu não entendi, porque assim, Faraó já não queria mesmo, né? Mas o Senhor estava ali mandando Moisés falar. E o Senhor diz que vai endurecer o coração dele. Pois é, eu tento pular essa parte e você, Anísia, vem num sábado à tarde me colocar nessa sinuca de canto, né?
Interessante. Deus que endurecia o coração de Faraó. É verdade. Tá? Então tem um componente divino, porque a Bíblia assim coloca. Tá? Se a pergunta é por que Deus endureceu o coração do Faraó, a resposta que eu te tenho, que eu tenho para te dar, é para mostrar, porque o personagem principal ali é a comunidade judaica escravizada no Egito, que não conheciam mais Deus. Lembra que eles viviam entre os egípcios, que era uma comunidade politeísta. Então, eles não tinham mais o conhecimento de quem era o Deus verdadeiro. Então, ao endurecer o coração de Faraó, é para mostrar para os israelitas quem de fato é Deus através das pragas. Tá? Então, Deus vai usar desse artifício de endurecer o coração do Faraó para que as pragas fossem jogadas, né, manifestadas ali, para que os judeus reconhecessem que esse Deus que está se apresentando como Deus verdadeiro é um Deus forte. Tá? Então, o motivo é esse. Se você falar para mim, nossa, mas Deus é injusto, Deus está ferindo os egípcios, tadinho deles. Primeiro que não é tadinho deles, porque eles que são politeístas e não adoram o Deus verdadeiro. Agora, Deus faz o que quer, com quem quiser, da maneira que quiser, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Né? Então, a resposta que eu tenho para te dar é essa. Tá? Seu microfone tá fechado, minha querida. E também não era justo, né, ele escravizar as pessoas, tratar como escravos. E eu acho que eles sofreram muito ali. Obrigada. O faraó atrapalha, né, o plano de Deus. Lembra que ele mandou matar os nenéns que nasciam, que eram meninos, né? E Deus É a faz... maldade deles, a perversidade, né, do faraó. Então, Obrigada. de nada, de nada. Mais alguém tem alguma pergunta? Não? Faça uma pergunta fácil, pelo amor de Deus. Então, aí eles vão atravessar o Mar Vermelho. Então, quando os egípcios estão passando pelo Mar Vermelho perseguindo os israelitas, Deus fecha o mar e mata aquele faraó e todo o seu exército ali. E eles vão, então, rumo ao Monte Sinai. Afinal de contas, por que eles saíram do Egito? Bom, primeiro eles não deveriam nem estar morando ali. Foram lá para pegar comida e ficaram ali um período de 400 anos. Agora Deus tinha que cumprir a promessa dele. Olha, vocês têm que ir para a terra que eu prometi para Abraão. Abraão, Isaac, Jacó e tudo mais. Então, eles vão ser libertados para irem a Canaã para possuírem a terra. Porém, Deus vai fazer que eles vão até o Monte Sinai, na Arábia, né? O Monte Sinai, na península do Sinai, para receberem a lei, para depois de recebida a lei, eles irem para a região de Canaã para conquistar Canaã, tá bom? Então olha lá em Êxodo 19, claro que na jornada do Egito até o Monte Sinai, o povo vai murmurar, vai reclamar da falta de água. Aí Deus manda o maná, né? Vocês conhecem, já ouviram falar do maná, dá uma lida ali no capítulo 16. Deus vai mandar depois as codornas, tá? As codornizes, para que eles pudessem comer carne. Então Deus vai estar cuidando da nação, dando o maná. Olha, e sobre o maná, seria tão bom se você pudesse ler João capítulo 6, tá? Lá no Evangelho de João, no capítulo 6, Jesus, o Cristo, o Messias, ele vai revelar para a gente quem é o verdadeiro maná e o que simboliza isso na nova aliança. Claro que a gente vai voltar sobre esse assunto mais na frente no curso. Só lembrando, não ser repetitivo,
mas nós teremos 16 aulas para 16 sábados, olha, 16 sábados para tratar sobre Jesus Cristo e a nova aliança. E nós temos aqui 5 aulas para tratar do Velho Testamento. A gente está hoje na terceira aula só, tá? Tem muita coisa para a gente O fazer. próprio Cristo é um maná, né, que desceu do céu. Que isso? Eu já li em João. João capítulo 6. Dá uma lida depois. E se tiver dúvida, quem tiver dúvida, todo mundo aqui tem acesso ao meu contato direto no WhatsApp. Eu sou o único administrador no grupo do WhatsApp, então é fácil falar comigo. Gustavo, estou com dúvida sobre isso, me ajuda, pelo amor de Deus. Então a gente vai conversar, eu estou à disposição de qualquer um. Podem me perguntar no privado, fiquem à vontade, tá bom? Manda mensagem a hora que quiser. A hora que der eu respondo, mas eu responderei, tá? Então no capítulo 19, olha que interessante o verso 1. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel, na terra do Egito, aliás, da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Então aqui eu pergunto, quanto tempo eles demoraram para sair da escravidão e chegar no Monte Sinai? Quanto tempo durou a jornada de caminhada deles? Tá fácil essa, gente. No verso 1 responde. 2 meses. Fala que eles chegaram no terceiro mês, no primeiro dia do mês, né? Perfeito. Então, no terceiro mês. Então, eles saíram do Egito. Deus deu um calendário para eles. E no terceiro mês, eles chegaram no Egito. No Monte Sinai, tá bom? E no Monte Sinai eles vão receber o que é conhecido erroneamente como Lei de Moisés. Por que eu digo erroneamente Lei de Moisés? Porque a lei não era de Moisés, tá? A lei é de Deus, dada para um povo através do, eu vou usar o termo legislador, tá? Ou profeta, se vocês quiserem, mas através de Moisés. Então, é a lei de Deus dada para os israelitas através de Moisés. Quando a gente fala lei de Moisés, veja, quem é Moisés para fazer uma lei? Não existe lei de Moisés, mas sim a lei que Moisés ensinou para o povo, que foi dada por Deus, tá bom? Então, a partir de hoje, já falei que é um termo errado, mas a gente vai falar esse termo daqui para frente, lei de Moisés. Mas não foi Moisés que criou a lei. Moisés só ensinou a lei que Deus deu por intermédio dele, tá bom? Agora, é importante a gente entender o capítulo 19, lendo do seguinte ponto de vista. A lei que Deus vai criar e dar para Moisés é para Moisés ensinar qual nação? Quem é que vai estar recebendo essa lei? O povo de Israel, o povo de Deus. O povo de Israel. Então, a lei de Moisés não é para os japoneses, a lei de Moisés não é para os italianos, a lei de Moisés não é para os egípcios. A lei de Moisés foi dada para os descendentes da casa de Jacó. Ok? Então, lei de Moisés é para os israelitas. Tá?
A lei de Moisés não é para quem é cristão. Mas depois a gente vai falar sobre isso com mais calma. E eu queria parar por aqui para que a partir da próxima aula a gente entrasse no conceito de lei e conversasse um pouquinho desse momento da constituição dos levitas, da descendência de Arão, da construção do tabernáculo, saída da nação rumo a Canaã e os 12 espias. Aí a gente continua essa história na semana que vem, tá bom? Alguém tem alguma pergunta até aqui? Então, lembrando, né, nós paramos no Êxodo 19, a gente vai começar a semana que vem no famoso aí 10 mandamentos. Alguém tem alguma pergunta, alguma consideração? Eu tenho, professor, se a lei foi dada para o povo de Deus, os israelitas, os hebreus, mas ela não, ela serviria para aqueles que quisessem aderir a ela, não? Você diz do aspecto da velha aliança ou no Novo Testamento? Não, no velho ainda, estou no velho. Isso. O Velho Testamento a lei de Moisés, ela é uma lei para gerir os conceitos éticos, morais e religiosos da comunidade judaica. Lembra? Eles eram escravos e não tinham lei. Nem conheciam Isso, mais, mas ela é. e nem conheciam mais Deus e nem sabiam como adorar e prestar um culto a Deus. Então Deus vai criar essa lei para fazer essa regulamentação da nação de Israel. Qualquer pessoa que quisesse se tornar um israelita, ele poderia, né? Se fosse um homem, deveria ser circuncidado, e ele então se tornaria um adepto ao judaísmo. Tá? Então, ele seria um judeu incorporado, mas não de sangue, e ele deveria cumprir a lei de Deus, a lei da comunidade judaica. Tá? Sem Pronto, era isso que eu estava, que eu me referi, né? Porque quando o senhor falou que não era para. Eu acho que o senhor falou no contexto atual. Mas, assim, na época, se outros povos quisessem aderir a essa lei, praticar e ser um israelita, eles poderiam, não é verdade? poderiam e deveriam, né? Porque só o judaísmo. Porque é cheio de éticas, de moral. É um código de ética, de moral. E até eu fico tão impressionada quando eu li, porque Deus dá detalhes assim até de limpeza, de organização. É um Deus muito zeloso, é tremendo. E realmente, se as nações seguissem na época, como hoje, se seguisse o cristianismo, a humanidade não estaria caminhando para esse caos que está a cada dia. Eu concordo. Inclusive a pregação de Jonas, né? Jonas ele prega lá na Babilônia, em Nínive, para converter as pessoas à religião judaica, né? Para pregar a Deus lá, né? Então Deus escolhe uma nação, mas não impede que pessoas adiram ao sistema judaico, tá? Deus não fecha. Claro que a comunidade judaica ela é abençoada por Deus para que a bênção para todas as famílias da terra viesse através da nação judaica. Então, os judeus eles eram abençoados desde que não houvesse o pecado lá dentro da comunidade judaica, tá? Dentro da comunidade de Israel. Mas Deus não fecha isso. Deus quer que as pessoas se convertam a Ele, mesmo no Velho Testamento. Claro que no Novo Testamento, ainda mais. Se é que a gente pode usar esse termo. Mas no Velho Testamento, Deus dá a lei de Moisés para a nação de Israel, mas não impede que pessoas se tornem seguidores do judaísmo no Velho Testamento. Sem dúvida que não. E tem muitos exemplos disso no Velho Testamento. A gente não vai conseguir falar disso, mas eu já estou dando um spoiler aqui sobre o trabalho de Jonas, que foi evangelizar a comunidade de Nínive, por exemplo, tá bom? Mas é isso aí, Deus
Se as pessoas seguissem pelo menos os preceitos de ética e moral, o mundo certamente seria diferente, um diferente para o bem, tá bom? Olha, foi bom esse momento que nós passamos juntos. Desculpem não ter feito a aula no horário programado, mas que Deus abençoe todos nós num sábado de feriado, onde o mundo prega uma festa de doer os nossos olhos. Nós estamos aqui falando de coisas espetaculares. Então, que Deus continue cuidando da vida de todos vocês, de todos nós, que a gente possa ter um excelente fim de sábado.